Você já parou para pensar se está realmente vivendo ou apenas existindo? Em A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói nos leva a uma reflexão profunda sobre como uma vida aparentemente perfeita pode, na verdade, estar vazia de sentido. O que acontece quando somos confrontados com o inevitável fim? Será que estamos prontos para encarar as verdades que evitamos? Fica comigo nesse vídeo e descubra como esse clássico da literatura russa pode transformar sua visão sobre a vida e a morte. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Incentivando a Leitura. Meu nome é Josenildo Forte e no vídeo de hoje eu falarei sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch. Para iniciar nosso vídeo, vamos falar primeiro um pouco sobre a vida do escritor. Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, foi um dos maiores escritores da história. Nascido em 1828 na Rússia Imperial. Ele viveu até os 82 anos e entre suas obras mais conhecidas estão os livros Guerra e Paz e Anna Karenina, de 1869 e 1877, respectivamente. De família aristocrática, ficou órfão de pai e mãe ainda na infância. Mais tarde, iniciou a faculdade de Direito, mas abandonou o curso logo depois e participou da Guerra da Crimeia. Aos 34 anos, Tolstói casou-se com Sofia Behrs. Juntos tiveram 3 filhos e uma relação bastante complicada. Apesar de seu sucesso literário, Tolstói passou por uma profunda crise espiritual na década de 1870. Ele começou a questionar os valores da sociedade, sua fé religiosa e até o significado de sua própria vida. Essa crise o levou a se afastar da Igreja Ortodoxa Russa, e a desenvolver suas próprias ideias religiosas e filosóficas, baseadas em um cristianismo simples, pacifista e que pregava a não violência. Seus conceitos de não violência e pacifismo influenciaram Mahatma Gandhi, que chegou a se corresponder com o escritor em busca de conselhos. Nessa época, Tolstói passou a viver de forma mais humilde, tentando seguir seus próprios ensinamentos. Ele defendia a pobreza voluntária, o trabalho físico e a ajuda ao próximo, o que criou um contraste entre ele e sua família, especialmente com sua esposa, que continuava a cuidar dos bens da família. Após renunciar ao estilo de vida aristocrático e irritado com o casamento, ele fugiu de casa no meio do inverno. Chegou à estação de trem um dia depois e até recebeu cuidados médicos, com injeção de morfina e cânfora, mas não resistiu, falecendo em 20 de novembro de 1910. As principais características de suas obras são nacionalismo crítico, doutrinação moral, narrativa psicológica, temática sociopolítica, crítica de costumes, crítica à aristocracia, fluxo de consciência, sátira e ironia, críticas às religiões cristãs. Antes de irmos para o resumo do livro, gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, pedir também que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, pois isso estará me incentivando a fazer mais vídeos e fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Além deste canal, tenho também um perfil no Instagram chamado Incentivando a Leitura 2024, que peço que também sigam lá para mais conteúdos. Agora que conhecemos um pouco mais sobre Tolstói, vamos mergulhar em uma de suas obras mais emblemáticas. A Morte de Ivan Ilitch é uma novela que gira em torno de Ivan Ilitch, um juiz de classe média na Rússia do século XIX. Ele vive uma vida aparentemente perfeita, com uma boa carreira, uma família estruturada, uma rotina confortável, voltada para as convenções sociais. O livro inicia já anunciando a morte de Ivan Ilitch, que faleceu com 45 anos. Seus colegas de trabalho leem a notícia de sua morte no jornal, no dia 4 de fevereiro de 1882. Ao saber da morte do colega, o pensamento primeiro de cada um foi a respeito da implicação que essa morte poderia ter sobre a transferência ou a promoção de si mesmos ou de seus conhecidos. Pois o posto de trabalho de Ivan ficaria vago e alguém iria ocupar aquele cargo. Além dessa questão material, a morte de Ivan Ilitch acabava trazendo para eles um sentimento de alegria, por ter sido o outro que havia morrido e não eles.
Piotr Ivanovich, amigo de faculdade e colega de trabalho de Ivan Ilyich, vai ao velório, porém mais por uma convenção social. Ainda chega a ficar chateado pelo fato de sua ida ao velório ter impedido dele ir jogar baralho com os amigos. Praskovia Fyodorovna, viúva de Ivan Ilyich, pede para conversar reservadamente com Piotr Ivanovich. Ela queria saber se não seria possível ela retirar um pouco mais de dinheiro do que teria direito com a morte do marido. Piotr informa a viúva que não seria possível. A partir daí, a história retoma a vida de Ivan Ilyich, fazendo um apanhado de toda a sua vida. Após fazer faculdade, ele conhece Praskovia Fyodorovna, com quem vem a se casar, mas não porque estava louco de amores por ela, mas por pura convenção social. Ele percebe que a vida conjugal, pelo menos com sua esposa, nem sempre contribuía para os prazeres da vida, mas pelo contrário, muitas vezes os destruía, e que era necessário proteger-se dessa destruição. Praskovia tinha muito ciúme dele, sem motivo algum. Encontrava defeito em tudo e fazia-lhe cenas desagradáveis e grosseiras. À medida que sua esposa passava a ficar mais irritadiça e exigente, ele passou a amar mais seu trabalho, tornando-se mais ambicioso do que antes. Ivan é transferido para uma outra cidade. Apesar de ganhar um pouco mais, o salário sempre era insuficiente para o padrão de vida que ele queria levar com sua família. Ivan e Praskovia tiveram alguns filhos, mas apenas 2 sobreviveram, Vladimir Ivanovich e Lisa Golovin. Ivan concentrava todo o interesse da vida no mundo no trabalho, que acaba o engolindo. É através do trabalho que ele mantém as relações sociais, que ele usa do seu poder para destruir quem quisesse e humilhar seus subordinados. Apesar de tudo isso, Ivan sente-se abandonado por todos, sentindo-se injustiçado, criticado pela esposa e com dívidas. Ele decide então ir para São Petersburgo para implorar por um salário melhor. Ele inesperadamente recebe uma nomeação em seu antigo ministério, subindo 2 degraus acima de seus companheiros. Com isso, ele se muda para uma nova província. Lá ele aluga uma casa do jeito que ele sonhava. A decoração da casa fica toda por sua conta. Nesses serviços de decoração, certo dia, ele cai batendo parte do lado do seu corpo em um puxador. A dor que Ivan sentia devido à queda só aumentava, assim como também seu mau humor. As brigas com sua mulher se intensificavam. Em seus pensamentos, Praskovia passa a desejar a morte do seu marido. Porém, ela vê que se ele morresse, poderia ser pior para ela financeiramente. Então, era melhor que ele continuasse vivo. A pedido de Praskovia, Ivan vai ao médico. Ivan acha a consulta confusa e sai sem entender qual era seu verdadeiro problema. A cada dia que passava, Ivan ficava pior. Ele passa então a se consultar com diferentes médicos que dão diferentes diagnósticos e passam diferentes remédios. Para Praskovia, Ivan era culpado por aquela doença, que era um incômodo para ela. Ou seja, ela não se preocupava com a saúde dele, mas sim com o fato de que aquela doença acabava sendo um incômodo para ela, pois tinha que cuidar dele. Como a dor só se intensificava, o medo da morte passava a atormentar a mente de Ivan Ilyich. Ivan não queria aceitar que poderia morrer. Ele não aceitava que, sendo mortal, poderia a qualquer momento morrer. Em sua mente, isso só aconteceria com os outros. Sem conseguir dormir direito, Ivan tomava ópio e injeção com morfina. A única pessoa de quem Ivan gostava da companhia era o serviçal Gerasim, que ele passava horas com ele, principalmente levantando suas pernas e aliviando a dor que sentia. Para Ivan, Gerasim era o único que o entendia e que tinha alguma empatia por ele. Na realidade, Gerasim representa a simplicidade e a empatia em contraste com o vazio da vida de Ivan. Em todo o seu sofrimento, Ivan Ilyich passa a indagar a Deus o porquê daquele sofrimento todo, do porquê ele estava passando por aquilo, entrando numa crise existencial profunda. Seu sentimento era de querer viver de novo, ser feliz novamente, mas quando ele pensava em momentos que viveu bem, ele via que não tinha sido feliz. O único período de felicidade tinha sido a sua infância.
Ivan passava boa parte do tempo lembrando do passado, sua infância, das ameixas cozidas, da sua babá, dos irmãos, dos brinquedos. Daí ele percebeu que não viveu bem. Todos os últimos anos de sua vida, que pareciam ter sido momentos agradáveis, na realidade não tinham sido. Daí ele chega à conclusão de que talvez não tenha vivido como deveria. Nos últimos dias de vida, Ivan Ilitch gritava de tanta dor que sentia, com gritos incessantes e terríveis. Por mais que Ivan tentasse lutar pela vida, ele sentia que a vida estava se indo. Só nos seus últimos minutos de vida é que Ivan chegou a perder o medo da morte. Só na iminência da morte é que Ivan Ilitch toma consciência do que foi a sua vida. Só ali ele vê que poderia ter feito diferente, porém era tarde demais. A morte de Ivan Ilitch nos faz refletir sobre a vida que levamos e sobre a morte. Se somos mortais, se sabemos que iremos morrer, por que não procuramos viver melhor? Viver uma vida sem futilidades, fazendo aquilo que gostamos e não aquilo que a sociedade nos diz que é para fazer. Por que não aproveitarmos cada minuto, sabendo que, mortais que somos, podemos morrer a qualquer instante? A consciência da mortalidade pode nos ajudar a ter uma vida melhor. Se você nunca leu Tolstói, este livro é uma excelente introdução ao estilo dele. É uma obra-prima que equilibra a simplicidade da narrativa com a profundidade das reflexões filosóficas. Ele nos faz questionar o que estamos fazendo com nossas vidas. Estamos vivendo de acordo com nossas próprias verdades ou estamos apenas seguindo o que esperam de nós? E se você já leu A Morte de Ivan Ilitch, comenta aqui embaixo o que é que achou. Se ainda não leu, me conta quais são suas expectativas. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos sobre literatura que vai mudar sua forma de ver o mundo. Até o próximo vídeo.